Bora lá, pessoal. A nossa aula hoje aqui é sobre máquina de tração. Nós vamos comentar aqui da máquina EM33 da ThyssenKrupp, tá? Nós vamos verificar alguns pontos de manutenção. Vamos fazer alguns cheques aqui, algumas observações importantes que devem ser realizadas na manutenção preventiva dessa máquina de tração. Devemos observar inicialmente o funcionamento da máquina, tá bom? Ruídos, vibrações, tá bom? O aspecto inicial, como está a nossa máquina de tração. Essa máquina aqui, ela tem um freio modelo Balaca, tá bom? Esse tipo de freio aqui, ele pode apresentar problemas, principalmente de travamento mecânico, tá? O freio aberto ou fechado. Então, periodicamente, devem ser programadas manutenções no conjunto interno da bobina do freio, limpeza, ajuste de regulagem e troca de algum componente caso seja detectado algum problema em algum componente interno da bobina do freio. Deve ser observado também a lona da sapata do freio, tá? Integridade, desgaste. A acomodação da sapata no tambor do freio, tá? Deve ser observado também se não há óleo no tambor do freio proveniente de vazamento no eixo da máquina de tração. Caso seja detectado óleo, dependendo da quantidade de óleo que esteja no tambor, se principalmente estiver já comprometendo a sapata, estiver comprometendo a lona de freio e essa já estiver molhada, impregnada de óleo, o elevador deve ser paralisado, tá? E solicitado a troca da lona de freio. E tratando de vazamento de óleo, deve ser observado também as juntas de vedação da máquina de tração, tá? Caso seja notado vazamentos de óleo, deve ser solicitado o serviço, tá, de reparo, de troca de retentores, eliminação de vazamento de óleo e refeito todas as juntas de vedação da máquina de tração. Um outro ponto que deve ser observado é o nível de óleo, tá, através do visor. O ideal é que ele esteja no meio do visor. Aqui nós percebemos que ele está bem no mínimo mesmo, abaixo do mínimo. Dá para perceber que ainda há óleo lá dentro. Só que essa máquina aqui, ela tem um detalhe bem interessante, tá? A gente consegue perceber durante o funcionamento se há óleo lá dentro no conjunto, tá? Se a coisa não está muito crítica. Então vamos observar colocando a máquina para funcionar. Então, com a máquina funcionando, ó, percebemos que o óleo começa a percorrer o sistema hidráulico. Então percebe-se que tem óleo suficiente aqui para manter o bom funcionamento da máquina de tração. Mas no caso, deve ser observado se há algum vazamento, tá, proveniente do outro lado da polia, em algum ponto aqui, e se o problema do óleo está saindo for juntas de vedações, né, retentores, deve ser programado esse serviço de reparo aqui na máquina de tração. Um outro ponto a ser observado é a integridade, bom, e a operação das borrachas de acoplamento do motor de tração, tá, com a máquina de tração através aqui do tambor do freio. E para continuar a nossa verificação nas borrachas de acoplamento, nós vamos utilizar o volante de resgate. Então ele é um componente de extrema importância, deve estar fixado na casa de máquina,
tá? Deve ter pelo menos um para utilização nos dois equipamentos, quando tem dois elevadores. E aí nós vamos observar aqui um ponto importante no volante de resgate. Ele deve estar com a chaveta, tá, inserida aqui e presa com os parafusos, tá bom? Nesse caso aqui, a chaveta estava solta nesse volante e aí eu fiz a fixação com dois parafusos, tá bom? Na chaveta tem a rosca, você traz um parafuso com um diâmetro exato, tá? No caso aqui ele é 6 milímetros, e aí faz a fixação da chaveta no volante. Logo a chaveta deve ser o volante, perdão, deve ser inserido na ponta do eixo da máquina de tração, tá? Você vê que tem um rasgo já da chaveta, que é onde ela vai ser encaixada aqui. Então eu faço a inserção aqui, ó, do volante na ponta do eixo, né? A gente dá uma encaixada nele, né? Tá bom? E aí, com o elevador em modo inspeção, sempre é válido lembrar que todas as nossas operações na máquina de tração, limitador de velocidade, sempre com o elevador em modo manutenção. Então, o elevador está parado sob o nosso controle. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos realizar, tentar aqui, ó, fazer movimentos. Bom, ó, você vai tentar movimentar o volante, tá? Aqui você percebe mínima movimentaçãozinha, mas é do jogo entre a chaveta e o rasgo, tá? O que não pode ocorrer é a movimentação lá do eixo da máquina de tração, tá? Então, quando você movimentar o volante aqui, se o eixo da máquina de tração fizer esse movimento aqui, é porque o eixo do motor tá com folga lá naquela conexão que eu mostrei anteriormente, tá? Aquelas borrachas acabam desgastando e aí acaba dando um jogo. Esse jogo que vai acontecer aqui, ocorrer, que eu vou perceber aqui, ele também vai acontecer durante o funcionamento do elevador, tá? Então pode, principalmente na partida e na parada, vão ocorrer trancos, tá? Então quando percebemos o mínimo desgaste dessas borrachas, devendo ser solicitado o conjunto das 4 borrachas de acoplamento. Outro ponto a observar é a marcação, ó, de subida que deve haver em todos os elevadores nas máquinas de tração, tá? Essa marcação ela é principalmente necessária quando é realizado o resgate de passageiros por pessoas que não são os profissionais da manutenção do elevador, por conta de não conhecer a concepção, né, do posicionamento de cabina e contrapeso de cada obra, tá? Então a norma ela exige que deva ter essa marcação nas máquinas de tração, tá? Para auxílio principalmente do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, tá bom? Então, através dessa marcação dá para perceber, né? Você vai ser orientado a movimentar a cabina, subindo ou descendo conforme a necessidade. E um outro ponto também muito importante, que ao final dessas operações de verificação da borda de acoplamento, o volante deve ser retirado, tá bom? Então, máquinas que possuem volantes removíveis nunca deve ser deixado, né, o volante no eixo da máquina, porque quando a máquina rodar em alta velocidade, esse volante pode ser projetado para fora, atingindo até o próprio profissional de manutenção que está na casa de máquinas. Bom, pessoal, então aqui foi alguns pontos de manutenção que nós devemos verificar na máquina EM33 da Thyssen. Continue aí nos acompanhando aí nas redes sociais, bom?
e não percam a oportunidade de fazer a sua inscrição no nosso curso de manutenção preventiva na nossa plataforma EAD. Bons estudos a todos aí, um grande abraço aí. Aceite!